Olá, amigos. Agradecemos o convite do Grupo Espírita Jesus o Caminho, através da pessoa de Daílson, que muito amorosamente me convidou para aqui estar com vocês. Meu nome é Rosa Miranda, eu sou trabalhadora e estudante da Federação Espírita do Estado da Bahia. E eu fui convidada para hoje nós falarmos sobre o capítulo 3 do livro Pão Nosso. Esse livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, publicado pela FEB Editora e que fala sobre o arado. Então, Emmanuel, ele começa assim essa lição. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Esse versículo também está em Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Ele fala sobre os desafios do discipulado, ou seja, os desafios daqueles que querem seguir Jesus deverão enfrentar. Então, citando apenas o trecho que antecede a essa resposta, para melhor a gente compreender, é o versículo 61, onde uma daquelas pessoas que estavam conversando com Jesus, pedindo para segui-lo, vai e lhe diz: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E aí Jesus dá essa resposta: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ora, Jesus não permitir que a gente vá se despedir dos nossos entes queridos? Não, não é isso. Ele apenas aproveitou esse momento para simplesmente dar a lição de que aquele que deseja segui-lo deverá se desapegar das coisas do mundo. Porque, como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. E aí, a gente começando essa lição, Emmanuel diz assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Ora, fazendo uma reflexão sobre esse trecho da mensagem, ressaltamos que Jesus ele utilizava parábolas, expressões idiomáticas, expressões culturais ou símbolos que facilitassem a compreensão da sua mensagem por aqueles que o ouviam. Escolher o arado como símbolo dessa passagem foi para se fazer compreendido, no sentido de que, se resolves abraçar o trabalho árduo da construção do reino de Deus no seu coração, seguindo, não podes ter apegos no mundo, não podes olhar para trás. Então a gente tem que, para seguir em frente. E aí Emmanuel continua: o arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. E aí, antes da gente fazer aquela reflexão mais espiritual, a gente vai pegar um conceito de arado. Arado é um instrumento que ele serve para lavrar, arar o solo. Ou seja, ele revolve a terra com o objetivo de descompactá-la, de soltá-la e assim viabilizar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas, melhorar sua permeabilidade para que haja uma melhor penetração. O arado expõe o subsolo, aquele que está por debaixo, a ação do sol. E também ele enterra os restos de cultura agrícolas anteriores ou ervas daninhas porventura existentes, além de levar para a superfície o humus que tem lá, o humus existente que tem lá. Então a gente percebe que a função do arado é realmente assim, remexer, trazer, descompactar, deixar aquela terra fofinha, deixar fazer com que os restos de culturas anteriores, aquilo que não serve mais, ele seja retirado, ele acabe sendo envolvido naquele processo onde ele traz à tona, para o sol, aquilo que estava lá embaixo guardado, aquele tesouro.
Então, quando a gente vê isso daí e que arar a terra é uma das etapas agrícolas que antecede a semeadura, a gente lembra que na época do Cristo, né, principalmente naquela época, ele era um instrumento que demandava muita atenção, controle, firmeza, para que não houvesse erros. Porque naquela época, o homem, ele precisava controlar o animal, porque o arado ele era puxado a tração, né? Então ele precisava controlar o animal de tração e conduzir esse arado. Assim somos nós. Nós devemos controlar os nossos instintos e conduzir o arado para revolvermos a terra endurecida que há em nós, enterrando sombras e paixões e trazendo para a luz as nossas riquezas interiores para que as sementes de amor frutifiquem. Então, dando seguimento nessa lição, Emmanuel diz assim: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então a gente viu que naquela época o arado, quem conduzia o arado, o homem que conduzia o arado, ele tinha que ao mesmo tempo que controlar o animal, ele tinha também que controlar o arado para que não houvesse prejuízos ali, para que ele não saísse daquele caminho. Então, quando a gente vê essa passagem e que Emmanuel fala de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo, nós vemos aqui um alerta para todo aquele que tem contato com as verdades trazidas por Jesus, que devemos levá-las a sério, com responsabilidade, sem recuar nas tarefas que nos chegam, para evitarmos desvios e reparações em nossa trajetória evolutiva, pois nós já não somos mais ignorantes das verdades dos céus. Então, esse chamado aqui é justamente para que a gente reflita que não dá, a partir do momento que você se defronta com as verdades, se defronta com o Evangelho, se defronta com o Cristo, não dá mais para você dizer que você é ignorante e você é, não conduzir de uma forma responsável a sua vida. Então, continuemos na lição. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Ora, meus irmãos, nosso mestre amado, ele veio das altas esferas num gesto de amor para conosco, para nos mostrar o caminho, a verdade e a verdadeira vida, para que nós possamos chegar ao Pai e possamos um dia dizer assim como ele: eu e o Pai somos um. Então, não podemos desperdiçar nossas oportunidades reencarnatórias. Não desperdicemos. Atendamos ao chamado do Mestre Amigo. Busquemos nosso tesouro escondido. Ele está dentro de nós. E aí, por último, Emmanuel diz assim: um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, amigos, o convite que Emmanuel nos traz através dessa linda mensagem é que aremos nossa terra interior para que possamos entregar ao semeador de luz, que é o nosso Mestre Jesus, uma terra pronta para plantar boas sementes e colher bons frutos. Sejamos para o Mestre seu instrumento para os campos mais rudes, a começar por nós mesmos. Gratidão, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Assim seja. Um abraço a todos vocês.